Santos venceu, mas não convenceu. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. Ontem o Santos venceu o Vasco jogando em casa na Vila Belmiro por 2-1. Acontece que, mesmo com a vitória, mesmo com os 3 pontos, o Santos passou longe de apresentar um bom futebol. Um futebol que convencesse a torcida de que as coisas têm sim chance de mudar para melhor. A verdade é que, por mais que o Santos tenha jogado em casa, quem parecia jogar em casa era o Vasco. O Vasco mandava no jogo, de certa forma, e mesmo que o Santos conseguia chegar ao ataque, levar perigo para o Léo Jardim, o Santos finalizava muito mal, entendeu? Passava muito longe de conseguir ali construir um resultado em cima do Vasco, mesmo tendo algumas poucas oportunidades ali. O Vasco, por sua vez, conseguia chegar no ataque, o Vasco conseguia ficar em cima do Santos. Inclusive, durante o segundo tempo, o Vojvoda começou a fazer algumas substituições e eu senti que ele estava chamando ainda mais o Vasco para cima do Santos. Então eu pensei, eu tô vendo que os finais de jogos passados vão se repetir, onde a gente toma gol no último minuto de jogo. A gente tomou contra o Guarani, a gente tomou contra o Novo Horizontino e acabou sendo eliminado do Campeonato Paulista. E eu quase senti, na verdade, eu senti que aquilo poderia acontecer no jogo de ontem, porque o Vasco já estava em cima do Santos. Aí o Vojvoda começa a mexer ali no meio-campo e chama ainda mais o Vasco pra cima. Eu falei, pronto, vai dar ruim. Graças a Deus, não deu. Mas eu sinto que o Vojvoda nos últimos jogos, ele tem se tornado um treinador muito medroso, né? Ele tá fazendo substituições para conseguir fechar a defesa do Santos, mas ao mesmo tempo não tá conseguindo o objetivo, que porque se ele tivesse fechando a defesa e conseguisse esse objetivo, beleza, ok, não há críticas. Mas quando ele tenta, quando a ideia é fazer isso e ele faz, mas não atinge o objetivo, então a gente tem um problema, né? Ontem, no caso, atingiu porque a gente não tomou gol no finalzinho do jogo, mas a gente foi pressionado, né? A gente foi pressionado, o Vasco teve escanteios ali, teve faltas na entrada da área, então assim, a gente teve esse sentimento de que em algum momento poderia dar ruim. A gente tá com esse sentimento já há alguns jogos, né? Porque a gente tem visto isso acontecer, infelizmente. No jogo ontem, ele levou a campo um time diferente do que foi eliminado pelo Novo Horizontino. E mais uma vez, ele vem com essas mudanças no time, né? Várias mudanças na equipe. Por exemplo, a gente teve a volta do Vinícius Lira no lugar do Escobar. Lá na frente, o Tassiano acabou sendo titular no lugar do Gabriel Barbosa, que nem entrou no jogo. No meio-campo, a gente teve ali o nosso meio-campo firmado pelo Bom Tempo. O Bom Tempo foi titular ao lado do Ilharão e do Neymar ali um pouquinho mais à frente. E o Rony também começa a partida no banco com o Miguelito em campo, né? O Miguelito começou ontem, acabou sendo substituído no intervalo também. Só que assim, a gente vê que ele tá mexendo bastante no time jogo após jogo e a gente não consegue construir nada. O time não consegue se entrosar justamente por conta dessas mudanças que ele faz todo jogo. No fim das contas, a gente não consegue ter uma base para falar, ok, esse aqui é o nosso time e a gente precisa trabalhar em cima dele. O Santos não tem isso, infelizmente. Mas, enfim, chega de falar de coisa ruim e vamos falar do Neymar, porque ontem o Neymar foi muito bem. Ele fez os 2 gols do Santos, né? O primeiro gol, numa jogada trabalhada do Santos, eu gostei bastante desse primeiro gol, porque foi um dos raros momentos onde o Santos conseguiu tocar a bola para chegar no ataque, sabe? Com uma jogada de fato trabalhada. No segundo gol do Santos, já no segundo tempo ali, a gente tem um golaço do Neymar, onde ele consegue, os jogadores do Vasco acabam batendo cabeça, a bola sobra pro Neymar e ele toca por cobertura, golaço, para colocar o Santos na frente do placar mais uma vez, né? Fazer o 2-1 ali. Mas antes disso, a gente acaba tomando um gol. E é mais uma vez naquela mesma toada que eu falo pra vocês todo o vídeo, né? A defesa do Santos tá muito ruim. A defesa do Santos, ela tá faltando entrosamento, tá faltando conversarem entre si. Os jogadores não sabem muito bem o que estão marcando ali, então isso acaba complicando um pouco, porque a gente acaba tomando esses tipos de gols. Ontem não foi diferente, então eu acho que
tá faltando para a nossa defesa um pouco mais de pulso firme, de saber o que está fazendo ali, de melhorar a marcação, porque a nossa marcação ela tá muito frouxa. Mas voltando a falar do Neymar, o Neymar ele teve alguns embates em campo, né, com o Mendes. Eles já se encontraram no PSG, onde o Neymar acabou saindo machucado de campo numa falta que o Mendes fez. E depois eles voltaram a se encontrar mais uma vez no ano passado, né, no jogo onde o Santos acabou perdendo para o Vasco de 6-0. Inclusive, no primeiro gol do Neymar, ele faz a provocação ali para a torcida do Vasco, pedindo silêncio e depois dançando ali. A dança eu acho que foi mais em relação, em referência, na verdade, ao Vinícius Júnior, que passou por momentos bem complicados, né, nessa última fase da Champions aí, nos playoffs. Mas enfim, eu acredito que esse embate do Neymar com o Mendes acabou voltando para esse jogo. Por quê? Depois que ele faz esse primeiro gol, ele pede para a torcida do Vasco fazer silêncio, porque estava provocando os jogadores do Santos desde o início da partida por conta do jogo da rodada do ano passado, né, do 6-0. E aí, depois dessa provocação, o Mendes vai lá, quer falar com o Neymar acaba encenando ali que tinha levado uma cabeçada, né? A gente viu que não foi de fato. Encostou, o Mendes encosta, mas não foi para tudo aquilo que o Neymar demonstrou. Só que houve sim um atrito entre os dois naquele momento, onde os dois saem amarelados. E depois, em um outro lance, já no segundo tempo, tem um outro momento onde o Mendes, mais uma vez, acaba acertando, dessa vez com um pouquinho mais de força, o rosto do Neymar num contra-ataque que o Vasco estava tendo, mas o Neymar na marcação consegue chegar ali e acaba que o Mendes faz essa falta em cima do Neymar. O juiz não deu amarelo, o segundo amarelo para ele. Eu confesso que era para segundo amarelo, porque foi uma falta bem tensa ali, né? O Bandeirinha, inclusive, marcou ali bem afobado, porque foi uma falta bem tensa, bem pegada. Mas o juiz amarelou, ele amarelou ao invés de amarelar, então acabou não dando. No final do jogo, a gente teve um lance ainda em cima do Neymar também, onde eu acho que foi pênalti, mas não marcaram. Inclusive, enquanto o replay passava, eu achei que o VAR estava analisando alguma coisa, mas não, o jogo já estava seguindo, ó, há minutos já. E o replay lá, rodando. Eu falei, será que o VAR vai chamar? Será que vai dar pênalti? No final não deu, foi nada. E eu fico chocada, porque lances como esse, porque teve a mão do jogador do Vasco, estava nas costas do Neymar. E aí tem um movimento de empurrão ali. O juiz não marcou, não chegou nem a esperar o VAR analisar o lance. E eu fico boba, porque eu não sei se vocês acompanharam o jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras nessa rodada teve um pênalti marcado a favor para eles. Gente, o goleiro nem tocou no jogador do Palmeiras e foi marcado o pênalti. Então, assim, são lances bizarros, bizarros. Eu fico, cara, como é que o VAR não chamou o juiz para rever esse lance e ver que não teve contato nenhum no jogador do Palmeiras? Então, assim, a arbitragem é um assunto à parte absolutamente em todos os meus vídeos. E a gente sempre comenta um pouquinho sobre ela, mas eu fico chocada mesmo como alguns lances bizarros são marcados para alguns times e outros lances não são marcados pra gente. Então, é muito complicado. Mas falando especificamente do Santos, gente, eu confesso que eu não sei se essa vitória, apesar de valer 3 pontos, apesar de colocar a gente ali com 4 pontos na tabela. Vamos falar rapidinho só das substituições, que eu falei que o Santos fez as substituições. A gente teve no segundo tempo a entrada, então, do Rony, do Zé Rafael, do João Schmidt, do Barreal e do... Peraí que eu esqueci quem mais entrou. Do Gabriel Menino. Gabriel Menino foi o último a entrar. Então ele não colocou o Gabriel Barbosa no jogo, né? Mas agora sim, falando do jogo em si, do jogo do em si não, da forma que o Santos tem jogado nessas últimas partidas, eu não sei se eu fico feliz com essa vitória ou se eu fico meio com um pezinho atrás de talvez imaginar que essa vitória possa custar caro lá na frente. Por que eu tô dizendo isso? Eu sei que foi uma vitória importante porque a gente era a lanterna da competição e aí a gente chega a 4 pontos e dá um salto na tabela. E a gente não tem nenhuma possibilidade de terminar na zona de rebaixamento nessa rodada, porque todo mundo que tá dentro do. Opa! Todo mundo que tá dentro do Z4 já jogou, né? Deixa eu só pegar a classificação aqui. Todo mundo que tá dentro do Z4 já jogou, olha. Atlético Mineiro,
Internacional e Cruzeiro, todos com 2 pontos e o Vasco com apenas 1 pontinho. E todos já jogaram essa rodada. Até o Remo no 16º com 3 pontos também já jogou. Aí tem Botafogo e Vitória ainda para jogar, que estão em 14º e 15º aqui, e a gente tá em 13º com os nossos 4 pontinhos em 4 jogos. Só que por que eu falei que essa vitória ela pode custar caro lá na frente? Porque o nosso próximo jogo agora vai ser daqui a 12 dias, né? Já que a gente não vai jogar aí no Campeonato Paulista, que vai ter. Então a gente vai jogar de novo só no dia 10 de março contra o Mirassol. Vocês entendem que uma derrota hoje, ontem no caso, poderia colocar de fato, de uma vez por todas, cheque mate em cima do Vojvoda e talvez ele poderia sair do Santos e vir outro treinador, já que faz uns bons jogos que ele não consegue montar um time decente? E essa vitória pode ter dado um fôlego a mais. Então nós vamos fazer 12 dias com o Vojvoda, muito provavelmente, porque eu não sei se eles vão demiti-lo. E daqui 12 dias a gente vai enfrentar o Mirassol e pode ser que nada tenha mudado ainda. Então, 12 dias é basicamente uma pré-temporada. É tempo mais do que suficiente para arrumar o time. Então, eu não sei se foi legal a gente ter ganho e o Vojvoda ter esses 12 dias para conseguir respirar e trazer um ânimo para o Santos. Quem sabe melhorar de alguma forma, já que eu volto a repetir, o nosso time ele não é ruim. O nosso time hoje é mal treinado, ok? A gente tem peças boas ali que, se forem bem aproveitadas, vão fazer a diferença. Ou se o fato da gente ter ganho vai custar caro, porque a gente poderia ter perdido o jogo ou empatado o jogo, e de uma vez por todas, o Vojvoda ser mandado embora, outro treinador vir no lugar e começar um novo trabalho a partir daqui. Confesso para vocês que eu fico meio perdida, porque, como eu disse, eu gostava bastante do Vojvoda, mas nos últimos jogos ele tem tomado decisões que têm me deixado com o pé atrás. E no jogo de ontem, por exemplo, mesmo ganhando, eu senti que ele estava muito medroso na partida. E eu não gosto de treinadores medrosos, porque eu acho que essa frase todo mundo conhece, né? Se você tem medo de perder um jogo, você perde. Você não pode ter medo de perder. E o Vojvoda teve medo de perder ontem. O Vojvoda teve medo de empatar ontem. E por isso ele fez o que fez. Por sorte, a gente conseguiu vencer, mas poderia ter sido diferente, como tantas outras vezes foi. Então, a gente não pode se basear apenas na sorte. Se no futebol fosse visto desempenho em campo e não apenas resultado, o Vojvoda hoje já não era mais treinador do Santos. Mas infelizmente, no futebol, o que manda, o carro-chefe, é o resultado. Então, apesar do desempenho pífio do Santos ontem, o Vojvoda ainda provavelmente segue como treinador do Santos. Enfim, né? Eu quero saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo e o que vocês esperam para as próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. E o que vocês acham que vai acontecer nesses próximos dias que o Santos tem aí sem nenhum jogo. Lembrando que o nosso próximo jogo é só no dia 10 de março. Vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até a próxima.